Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 19 de outubro. Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso quadro. Neste quadro a gente vai juntar todas as notícias sobre política. Vamos falar tudo por aqui para evitar ter que falar no YouTube, onde costuma dar problema, né, meu amigo? Ultimamente tem dado muito problema por lá, infelizmente, né? Eu já falei lá sobre o absurdo que foi a censura a vários canais lá. De qualquer forma, a gente vai continuar no nosso planejamento, vamos continuar falando de política lá também, mas a gente fala de política lá menos e passa a falar mais aqui no nosso canal alternativo, né? Hoje a gente vai falar as notícias trazidas por João Carvalho, Bolsominion22 e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a pesquisa da IPEC, que tem um monte de coisa interessante e mostra exatamente o outro tema, que é o desespero da esquerda. Por que que a esquerda está tão desesperada? Por que que o TSE começou a atuar de forma tão absurda? É porque o pessoal já está ligado que o Bolsonaro já está na frente. Tem tudo para ganhar essas eleições. Então faltam 12 dias. Eles vão querer fazer tudo e muito mais nesses dias para tentar reverter essa situação. Estejam preparados. O meu canal sobreviveu até aqui, mas vamos ver, ainda tem 12 dias pela frente, né? Vamos falar um pouco sobre a repercussão das eleições no exterior e vamos dar uma descrição do que aconteceu no Lula no Flow ontem, para quem não assistiu e realmente não perdeu nada, para vocês terem uma noção do que houve, né? Bom, vamos começar aqui com as pesquisas. O nosso agregador de pesquisas, olha só, está cada vez mais pertinho aqui o Lula e Bolsonaro, apesar de ainda manter o Lula na frente. A gente sabe como é que essas pesquisas estão funcionando, estão errando com muita facilidade a favor do Lula e contra o Bolsonaro, né? Agora, a última pesquisa que saiu foi a do IPEC e deu o Lula com 54 contra Bolsonaro 45, ou seja, 9 pontos de diferença aí. E os petistas comemoraram que não, que caramba, Lula já está eleito, 9 pontos de diferença, esquecendo eles que no primeiro turno a IPEC deu 14 pontos de diferença e a diferença foi de 5 pontos. Ou seja, no final das contas, tá justamente se tirar essa diferença de 9 pontos que tem agora, erraram no primeiro turno por 9 pontos. Se tirar esses 9 pontos que eles erraram no primeiro turno agora, dá empate de novo, né? E uma coisa que o Thomas Trauma aqui levanta é o seguinte, que uma coisa que essa pesquisa mostrou é que a estratégia do Janones de ficar jogando merda no Bolsonaro, ficar falando besteira do Bolsonaro, não funcionou. Eu já tinha avisado para vocês que não funcionaria, porque é aquilo que eu digo para vocês, essa história de que fake news muda a eleição, muda a opinião das pessoas, é uma lenda do pessoal da esquerda. O que eles veem, o que realmente muda a opinião são as pessoas discutindo os assuntos nas redes sociais. E aí nas redes sociais, uma fake news tem muito pouco valor, porque você coloca lá, não, que Bolsonaro é canibal. Aí o outro vai falar, para com isso, né? Lógico que o Bolsonaro não é canibal. Isso não tem lógica nenhuma, esse tipo de coisa, né? Então, isso não vai muito longe. O problema para o Lula não são as fake news. O problema para o Lula são as verdades. Porque quando alguém fala, não, olha só, o Lula é um ladrão corrupto, não sei o que lá, e foi condenado pela justiça e ficou preso, a outra pessoa pode falar, ah, não, mas o STF inocentou ele, mas peraí, não é bem assim, que ele foi corrupto, que teve a condenação, teve. Então, ou seja, o problema do Lula não são as fake news, o problema do Lula são as verdades. Aí eles ficam jogando esse monte de fake news lá do caso do pintou um clima lá com as venezuelanas lá em Brasília. Essa história está rendendo um tempão porque eles acham que isso está machucando o Bolsonaro, quando na verdade acontece o que o próprio Igor ontem no Flow Podcast falou com o Lula. Virou pro Lula e falou, ô Lula, para com isso, você acha que o Bolsonaro é pedófilo? Porra, fala a verdade, não tem sentido. Aí o Lula, não, mas ele atua como um pedófilo e não sei o que lá, tentou sair pela tangente, porque pô, o problema é que a maior parte das pessoas pensa exatamente como o Igor. Pô, para com isso. Esse tipo de coisa não é assim, né? O Lula, por ser associado à esquerda, você tem realmente uma aversão à religião. Você pode considerar o Lula como um cara avesso a igrejas e coisa e tal. Eu também acho que o Lula não vai fechar a igreja, pelo menos não no primeiro momento, né? Talvez chegue mais no futuro, nível alto de Venezuela, fechar a igreja. Aliás, aquilo que eu falei para vocês, eu acho que o Lula vai tentar fazer muita coisa se ele for eleito, vai tentar fazer muita coisa autoritária, mas não vai conseguir. Agora, a gente sabe disso, que isso aí não vai fazer diferença, porque no final das contas ninguém leva isso muito a sério. Fake news mesmo não se leva a sério. Agora, verdade sim, verdade faz diferença, né? E daí o cara tá falando aqui, ó, que mostrou que o Bolsonaro não aumentou, né, diminuiu a diferença entre Lula e Bolsonaro, mesmo no IPEC,
era de 9 pontos, caiu para 7 pontos percentuais, ou seja, se forem 9 pontos de diferença, o Bolsonaro já ultrapassou o Lula, e ele fala que o que está acontecendo é que não está fazendo diferença as fake news que o Janone está colocando para contrabalançar isso daí, né? E então, mesmo isso daqui, olha só, o Randolph orientou a militância a desrespeitar a decisão do TSE. O que é isso? O TSE determinou que o PT parasse de falar sobre a questão das meninas lá, do pintou um clima que o Bolsonaro teria dito e coisa e tal, e o Randolph falou para desobedecer, para continuar falando sobre isso e coisa e tal. Isso daí, Randolph, obrigado pela ajuda. Continuem falando isso. Não vai fazer o efeito que vocês imaginam e, ao mesmo tempo, expõe o quão hipócritas são vocês, porque vocês sabem que é uma fake news, vocês sabem que é uma frase mal interpretada, mas ficam insistindo nisso mesmo assim, justamente mostra o partido que quer acabar com as fake news, que é contra fake news e está, ao mesmo tempo, empurrando uma fake news como essa do pintou um clima lá, né? Então, beleza, Randolph, mete bronca, continua fazendo isso. E aqui o cara tá falando, não, que a falácia do efeito Teflon do Bolsonaro, que o Bolsonaro não sentiu o ataque do Lula no caso das meninas venezuelanas e coisa e tal. Aí o que eles estão dizendo aqui? Ah, que realmente no IPEC não apareceu essa diferença, mas que nos indicadores internos a gente viu que o Bolsonaro a diferença chegou a ser só de 4 pontos e depois voltou para o 7 que foi observado pelo IPEC, coisa e tal, que o Bolsonaro estava crescendo e voltou e coisa e tal. Ou seja, o que eles estão dizendo, na verdade, é o seguinte, eles estão se baseando em pesquisas internas deles, que eles acham que é isso que é conveniente à história deles, e pretendem continuar batendo nesse negócio das meninas venezuelanas, uma coisa que não tem lógica nenhuma, não tem sentido nenhum no final das contas, né? Estão aqui achando que isso aqui vai ser a grande arma deles. Ótimo, acho excelente que pensem assim, continuem usando esse caso, vão quebrar a cara no final das contas. Agora, eu quero alertar para vocês um problema. Olha só. Por que a jornalista chamou a filha do Bolsonaro, né, a Laurinha, de puta? Ela está querendo fazer justamente um paralelo com o caso das meninas venezuelanas, né, que o Bolsonaro, em última análise, chamou as meninas de puta, né? A verdade é essa, falou que estava achando que elas estavam ali fazendo alguma coisa inválida durante o período, né, durante a manhã do dia e coisa e tal. Então, por que ela está fazendo isso? Ela está chamando a Laurinha de puta para dizer, ah, mas foi isso que Bolsonaro fez. Então eu acho que foi errado essa visão aqui do pessoal dizer que, não, que vão ser, medidas duras serão tomadas. O Bolsonaro vai entrar na justiça contra ela, alegando que ela chamou a filha dele de puta, e aí eles vão responder falando o quê? Ah, mas você chamou as venezuelanas de puta também. E Bolsonaro vai ficar enrolado, porque na verdade, em última análise, ele meio que falou isso mesmo. Então, no final das contas, uma besteira enorme. O melhor a fazer nesse caso é deixar para lá, ignora o que essa mulher falou. A gente sabe que é uma ofensa, mas e daí, né? Não é como se fosse uma coisa assim absurda, né? Enfim, repara como é que o pessoal está querendo fazer disso um acontecimento, não sei o que lá, que isso vai salvar a candidatura do Lula. Isso tudo é fruto do desespero deles verem o seguinte, olha só, isso daqui é a pesquisa IPEC, com aquele reponderamento do PNAD, né? Quando você coloca a reponderação do PNAD pela faixa de renda mais moderna. A gente já explicou para vocês como é que funciona isso. Toda pesquisa é feita uma estratificação, você tem que entrevistar tantos homens, tantas mulheres, tantas pessoas com tal escolaridade, tantas pessoas com tal escolaridade, e por aí vai. E é muito fácil você burlar isso, né? Uma das coisas que esses institutos de pesquisa têm feito para dar vantagem ao Lula é usar a estratificação de renda antiga, não a de 2021, que é a mais recente. Eles usam a de 2018, se não é 2017, que foi anterior a essa, que mostrava uma quantidade maior de pessoas pobres. Então, no final das contas, como o eleitorado mais pobre é o eleitorado que vota mais no Lula, as pesquisas acabam dando a vantagem para o Lula de forma indevida, porque né, mudou essa estratificação. No PNAD já mostra que há uma diferença. E por isso que deu tanta diferença no primeiro turno, né? E daqui o Leonardo Dias fez essa reponderação aqui, considerando o PNAD novo, e colocou Bolsonaro 3 pontos na frente do Lula, mesmo nesse PEC aí todo maceteado pelo pessoal lá do PT, né? Então a galera tá aqui olhando que... olhando um retrato que, na verdade, é o retrato errado, que eles sabem que o IPEC erra no final das contas. E por que eles continuam falando do IPEC e coisa e tal? Porque eles sabem também que dizer que o Lula está na frente é um grande incentivo para as pessoas irem votar no Lula. O pessoal do Lula desanima muito fácil, é o pessoal que não tem muita vontade de ir votar.
Eles não podem dizer nem que o Lula disparou na frente, porque se eles disserem que o Lula disparou na frente, a pessoa também não vai votar porque ela vai achar que o Lula já ganhou. E também não podem deixar o Lula muito atrás, porque a pessoa vai achar, então não tem chance de ganhar, também não vou votar. Então esse é o grande problema desse pessoal. O pessoal que vota em Bolsonaro, a maior parte, é lógico, tem ambos os casos para ambos os candidatos. Mas a maior parte do pessoal que vota no Bolsonaro é o pessoal convicto que vai votar de qualquer jeito, então não tem problema. O pessoal do Lula é muito sensível a esse tipo de coisa, por isso que eles têm que dizer que o Lula está na frente, está com folga, mas não está uma folga muito grande não para o pessoal ir votar, né, no dia 30. Enfim, a gente sabe que Bolsonaro está na frente, eles sabem disso também, e é daí que vem esse desespero que a gente está vendo lá no TSE, o TSE censurando canais. Eles viram que, olha só, eles achavam que essa coisa do pintando um clima ia fazer uma diferença enorme, que Bolsonaro ia cair, que Lula ia subir, coisa e tal. E não, na verdade, não fez diferença nenhuma no final das contas, fez muito pouca diferença. Ao contrário, né, no IPEC o Bolsonaro até subiu um pouquinho em relação ao Lula. Ninguém vai cair nesse negócio. É o que eu falo para vocês. O problema do pessoal da esquerda não é fake news. Eles dizem que o problema é fake news. O problema deles é a verdade, né? Agora, o fato é, o pessoal de lá sabe que Bolsonaro está na frente e não estão conseguindo destruir ele com a estratégia do Janones que eles achavam que conseguiriam. Aí bateu o desespero no pessoal. É por isso que o TSE baniu aquele monte de conta, um monte de canal. Infelizmente, realmente, achei um absurdo aquilo, mas eu já falei disso lá no vídeo do YouTube, não vou repetir aqui. E não é só isso, né? Também liberou o transporte gratuito no segundo turno das eleições. Mas aí, peraí, como assim liberou, né? Na verdade, ele permitiu que os municípios façam transporte gratuito. Ele liberou o transporte gratuito. Aí é uma coisa que é importante você notar, que é o seguinte, por que a imprensa está falando que ele mudou de ideia? Ele não mudou, essa foi a mesma decisão do primeiro turno. No primeiro turno também o Barroso falou que estava liberado o transporte gratuito. Tanto que aqui no Rio de Janeiro teve transporte gratuito no dia da eleição, né? Pelas coisas da prefeitura. A prefeitura pôde fazer isso, pôde liberar o transporte gratuito se quisesse. A questão toda ele não obrigou o transporte gratuito. É isso que o PT queria. Então o que o pessoal está colocando aqui é uma notícia que, assim, não mudou nada, na verdade. Eles estão fazendo propaganda de um fato. Por quê? Porque eles querem dizer, querem forçar agora os prefeitos a liberarem o transporte gratuito. E o que vai acontecer? As cidades com prefeitos lulistas certamente vão liberar o transporte gratuito, ou vão fazer todo o possível para isso. As cidades bolsonaristas não vão liberar o transporte gratuito, não tem por que fazer isso. Então vai ficar esse jogo aí. E é por isso que eu digo que não vai ajudar tanto o Lula quanto ele está imaginando. Na verdade, não mudou nada do primeiro turno. Aquilo que eu falei, no primeiro turno, o Barroso já tinha liberado as cidades para decidirem sobre o transporte gratuito, né? Isso é um ponto que eu sempre chamo a atenção de vocês, que às vezes a forma como a decisão judicial é colocada na imprensa não reflete o que é aquela decisão judicial. Reflete o que o jornalista quer passar daquilo. Então o que o jornalista está querendo falar agora? Olha só, tem que dar transporte gratuito, o STF liberou. Eles vão querer fazer uma pressão muito grande nos prefeitos agora para liberar o transporte gratuito. Mas na verdade a decisão do Barroso foi a mesma do primeiro turno. A prefeitura que quiser liberar o transporte gratuito pode liberar o transporte gratuito. Isso vai ajudar o Lula? Certamente ajuda o Lula, como eu falei. O pessoal do Lula, que é o pessoal que tem menos interesse em votar, o pessoal mais pobre, muitas vezes deixa de votar porque não tem dinheiro para o ônibus, agora vai ter o ônibus grátis. Mas a questão não ajuda tanto quanto você pode imaginar. Porque no final das contas, primeiro que no Sudeste e na maior parte das cidades em que o prefeito não é lulista, não vai ter isso, não vão liberar as passagens, não vão liberar o ônibus gratuito. E segundo, que mesmo com isso daí, isso é apenas um dos fatores que faz com que o eleitor lulista não vá votar. Tem vários outros fatores também que acabam evitando que ele vote, né? Então não vai fazer tanta diferença assim, essa decisão do Barroso não foi essa coisa toda. Agora, é aquele negócio, faz parte, esse movimento da imprensa de falar, não, agora pode ônibus gratuito e não sei o que lá, esse movimento da imprensa faz parte do desespero para tentar fazer as pessoas votarem principalmente votar no Lula, né? Olha só que coisa curiosa, né? A Tebet fez um jantar com representantes da elite e no final falou o seguinte, olha só, foca no Alckmin e aperta 13. Olha só, o que é lógico que eles iam jogar a figura do Alckmin, né? A gente está sabendo que é por isso que o Alckmin virou o vice do Lula, para poder dizer que, olha só,
Não, eu tô moderado agora, e não sei o que lá, né? Esse pessoal é maluco se fizer isso. Mais uma vez, esse tipo de coisa mostra o desespero do pessoal para esse tipo de situação, né? Outro desespero. Olha o Armínio Fraga aqui, ó. Entrevista com Lula por telepatia. Lembra que o Armínio Fraga, na verdade foi o Pércio Arida que falou que espera que o Lula seja um bom gestor da economia? O Armínio Fraga foi mais além ainda. Ele fez uma pesquisa por telepatia com o Lula para saber o que o Lula vai fazer depois na economia. Olha, vai descobrir que o Lula vai ser responsável, que ele vai tomar cuidado, e vai ser tudo fiscal, e vai ser o teto de gastos, vai continuar, e a economia vai andar, olha só, vai ser uma maravilha. Ele fez uma entrevista mental com o Lula. Olha o desespero desse pessoal. Gente, é impressionante. Por que isso? É o que eu estou falando para vocês. É porque o pessoal está sabendo dessa diferença a favor do Bolsonaro. Aí, meu amigo, fizeram o impossível. E olha só, se prepara, porque esses últimos 12 dias de campanha vão ser um inferno completo. 11 dias de campanha agora, né? Isso aqui, 12 dias era ontem, agora já é 11 dias. Então, vai ser um inferno completo, pode ter certeza. O que vai ter de truquezinho para tentar prejudicar o Bolsonaro e ajudar o Lula não está no gibi, né? Bom, vamos falar um pouco sobre a repercussão internacional da eleição brasileira, né? Essa aqui é muito engraçada. O La Nation está falando de duas kirchneristas fanáticas pelo Lula que vieram para o primeiro turno para o Brasil só para comemorar a vitória do Lula no primeiro turno, hein? A caminhada da vitória, as kirchneristas que viajaram ao Brasil por Lula e regressaram sem fazer festa. Tomara que tenham pago muito caro pela passagem, né? Bom, repercutiu muito também a questão do Bolsonaro e o Sérgio Moro estarem juntos novamente. Como eu falei para vocês, isso é uma coisa extremamente positiva para o Bolsonaro. É positiva para o Moro também, tá? É aquilo que eu falei, o Moro voltou para a política, está aprendendo a coisa, o caminho que ele tem é esse. Se lá em 2026 ele se lançar como candidato, aí é outra história. Que ele vai brigar com o Bolsonaro em algum momento, aí ele vai, mas agora ele tem que ficar do lado do Bolsonaro mesmo, ele sabe disso. O Lula seria muito pior para ele. Aliás, o Lula seria pior para Tebet, para o Ciro, para qualquer outra pessoa ali. Por quê? Porque se o Lula entrar agora, ele tem 8 anos, ele tem 4 anos e mais a reeleição. E certamente vai ficar os 8 anos, no final das contas, ninguém entra em 2026. Então, para esse pessoal todo que quer entrar, estão fazendo a coisa errada, estão fazendo a política errada. O Moro está fazendo a política certa. Outra notícia aqui que saiu, que a campanha de candidato bolsonarista foi interrompida por tiros, né? E isso lá fora tem uma colocação muito mais pesada do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, né, a gente está meio que acostumado com tiroteio de traficante, né? Isso é uma coisa terrível, na verdade. Não deveríamos estar acostumados com isso, mas lá fora isso tem um peso muito grande, né? Aqui outra coisa, candidato bolsonarista em São Paulo interrompe a visita à favela por tiroteio. E tiroteio balança aliado de Bolsonaro, a campanha de aliado de Bolsonaro no Brasil e coisa e tal. Nem botaram o Tarcísio aqui, botaram o Bolsonaro aqui, mas enfim. Homem morto em tiroteio interrompe o aliado de Bolsonaro, a campanha do aliado de Bolsonaro em São Paulo, né? Pelo menos aqui botaram o Tarcísio certinho aqui na imagem, né? Ou seja, dá para ver que esse negócio do Tarcísio, isso pegou para o pessoal lá fora, né? Isso mostra um pouco o que é a campanha aqui, como é que... quem que é o outro lado dessa campanha? Quem é o Lula? Quem é o Partido dos Trabalhadores, né? Bom, o Sérgio Moro e o Dallagnol vão gravar propaganda eleitoral para o Bolsonaro. De novo, mesma coisa. Excelente a participação deles na campanha do Bolsonaro. Por mais que eu, pessoalmente, não goste no Moro, acho que ele errou muito na política, mas no final das contas ele fez coisas boas também, né? A questão toda da Lava Jato foi uma coisa positiva, eu sempre deixei isso claro. A minha crítica ao Moro foi justamente a inabilidade política dele na época da saída dele. Ele achou que ia sair, ia desmoronar o governo Bolsonaro, não desmoronou, e ao contrário, acabou ele ficando numa situação muito ruim, e daí foi uma jogada muito ruim para todo mundo. Para Bolsonaro, para ele, para todo o Brasil no final das contas. Enfim, ele parece que agora está do lado certo, aprendeu a lição. É isso daí, se aprender e seguir em frente assim, é uma excelente alternativa, né? E para Bolsonaro isso é muito bom, não canso de avisar vocês. O Bolsonaro tem que focar no pessoal que está no meio do caminho, o pessoal que está indeciso, o pessoal que não tem opinião formada. E o bolsonarista já vai votar em Bolsonaro, lulista não vai votar em Bolsonaro de jeito nenhum, então não adianta fazer campanha, falar coisa para essas pessoas agora, tem que falar para o pessoal que está no meio.
e o Sérgio Moro tem uma imagem que ainda é forte em muitas dessas pessoas, né? Bom, isso daqui, o senhor Óbvio, o Agripino Maia, vice-presidente da União, né, também conhecido como Capitão Óbvio, falou que os últimos 10 dias da campanha podem decidir a eleição. Oh, é mesmo? Nossa, quem imaginaria isso, né? É lógico que sempre é o último dia que decide a eleição, né? Não tem nada ganho de véspera. Bolsonaro está na frente, mas está na frente por pouca coisa, então tudo indica que vamos ver como é que essa coisa vai caminhar nos próximos dias para ver o que sai disso daí, né? Mas assim, o ponto todo é esse. O que ele está querendo dizer com isso daqui? É aquilo que eu falei lá atrás. A esquerda está desesperada. Eles vão fazer o establishment, o TSE, sabe que está fudido se Bolsonaro ganhar de novo, com tudo que fizeram, Bolsonaro ganhar a eleição, eles estão fudidos. Então eles vão fazer o possível e o impossível nesses últimos dias para favorecer Lula e prejudicar Bolsonaro, né? O Janones vai entrar para o Conselho de Ética da Câmara, vai ser processado por fake news também. Não acredito que vá sair nada dali, apesar de que, lembra, o Bolsonaro tem a maioria na Câmara, né? O Bolsonaro, em tese, pode tirar o Janones da Câmara pelo que ele fez lá em termos de fake news. De novo, não acho que faça diferença, vai soar algo como agressivo, deixa o Janones lá, não faz diferença assim não. Esse tipo de gente, quanto mais importância você der a eles, pior, né? Eles vivem disso mesmo, ignora. A Folha de São Paulo trouxe uma reportagem dizendo que o Bolsonaro usou a tática do Trump contra Hillary no debate que abalou Lula. Ou seja, repara como é que o pessoal da esquerda ficou naquele negócio falando, não, porque Lula ganhou o debate, Lula ganhou de lavada o debate, não sei o que lá, mas na prática eles estão percebendo que Lula perdeu o debate, né? E daí estão dizendo que foi porque o Bolsonaro usou uma tática do Trump contra Hillary, que é se aproximar da pessoa. O Trump ficava próximo a Hillary e isso desestabilizava a Hillary, né? E Bolsonaro usou isso contra o Lula também, e que teria ajudado o Bolsonaro, e isso disse aqui, ó, fica aqui, Lula, fica aqui. Foi a hora que ele falou sobre corrupção, sobre questão do Ortega, né, do Ortega, e que isso teria sido a causa do mau desempenho do Lula no terceiro bloco do debate. Não, cara, o mau desempenho do Lula no terceiro bloco do debate é porque o Lula não tem resposta para a corrupção. Ele é um corrupto mesmo, ele sabe que aconteceu. Ele sabe que o apartamento lá do triplex do Guarujá era dele mesmo. Ele sabe que o sítio de Atibaia era dele. Ou seja, ele sabe que não tem resposta para a corrupção. E aí ele fica enrolando, falando não sei o que lá, não sei o que lá, e não consegue sair a lugar nenhum. Não interessa se Bolsonaro fez o truque ou não fez. O problema do Lula é a verdade, é a corrupção da época do governo dele, que ele não tem como responder no final das contas, né? A Simone Tebet fala uma coisa aqui que tem até um paralelo interessante com essa história de Trump e Hillary aqui, né? Ela dizendo que o bolsonarismo irá persistir pelos próximos anos, mesmo com Lula eleito. Segundo ele, o mandatário mudou a mentalidade dos brasileiros. Esse pessoal é muito prepotente, né? Muito presunçoso. Achar que Bolsonaro mudou a capacidade, o que as pessoas pensam. Não, gente, o Bolsonaro não é a causa disso, ele é a consequência do movimento da derrota da esquerda, do aumento da direita. E o que vai acontecer aqui no Brasil, no caso do Lula ganhar, eu acho muito pouco provável isso acontecer, mas no caso do Lula ganhar, o que vai acontecer aqui no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Biden ganhou, o Bolsonaro aqui já ganhou a Câmara, já ganhou o Senado, mas pode ainda perder a presidência, vai depender do dia 30. Trump perdeu tudo lá na eleição dele lá nos Estados Unidos. Foi realmente uma tragédia lá. Acabou o trumpismo, acabou a direita, acabou os conservadores lá? Não, não acabou e não vai acabar de jeito nenhum. Isso veio para ficar. A esquerda está se ressentindo, por quê? Porque ela sempre teve a forma, a maneira de doutrinar a sociedade, de levar a sociedade para o lado progressista através da televisão. A televisão era uma arma que eles tinham muito forte. Então eles estão muito enganados com isso de achar que Bolsonaro é a causa do movimento conservador no Brasil. Não, não é. Bolsonaro é a consequência. Existe muita gente contra a esquerda e Bolsonaro foi a consequência disso. Mesmo que Lula ganhe, prendam Bolsonaro, matem Bolsonaro, não quero que isso aconteça, batendo a madeira aqui, mas mesmo que aconteça o pior, não vai mudar o fato de que a esquerda está desaparecendo no Brasil. E vai desaparecer cada vez mais, vai minguar cada vez mais, porque eles só tinham o tamanho que tem hoje por causa da televisão. A televisão tem cada vez menos impacto, não tem como eles manterem esse tamanho que eles têm, né?
Então, sim, é lógico que Bolsonaro vai continuar tendo força, mesmo que Lula ganhe, e mais do que isso, na próxima eleição vai voltar com tudo, porque aí o pessoal vai ver a farsa que é o Lula no poder, né? E não tem alternativa aí, né? Veio para ficar a direita conservadora. Esse pessoal esquerdista que tá achando que PSDB é direita, não. Esse pessoal que era felizinho de ficar, PT e PSDB era o melhor e coisa e tal, né? É mais comportado e coisa e tal. Não, isso acabou, essa fase do Brasil acabou. O Moraes aqui, outra coisa do desespero do pessoal do TSE, né? Manda a defesa apresentar a apuração paralela feita nas urnas. Então, eu não sei por que ele quer isso. Ninguém está contestando nada de eleição, ninguém está criticando nada, né? Bom, o Bolsonaro lembrou que com esse autoritarismo todo no Moraes, o Moraes vai governar o Brasil se o Lula for eleito. E a verdade é essa, tá? Se o Lula ganhar essa eleição, vai ser por conta do Moraes. E pode ter certeza que o pessoal vai dar um jeito de cobrar isso dele. Nunca mais um presidente da República vai fazer qualquer coisa no Brasil. Vai ser só o STF que vai mandar em tudo. Isso seria uma tragédia. Bolsonaro disse isso após a decisão sobre os institutos de pesquisa, que foi um absurdo mesmo. Como eu falei, eu acho que eu sou contrário à lei de limitar instituto de pesquisa, mas eu acho que nesse caso, que tinha que dar uma investigada para ver se não teve alguma coisa ali, tinha mesmo, porque é uma coisa muito estranha todos os institutos errarem pelo mesmo número, né? Você ter 3 institutos grandes que dão o mesmo resultado para dar uma certa credibilidade aos resultados, afinal eram todos iguais, fica todo mundo pensando, não, então isso deve ser o resultado real, né? E daí, depois se descobre que todos erraram pela mesma quantidade. Tem alguma coisa muito estranha nessa história. Mais sinal de desespero. O DCE da Universidade Federal de Santa Catarina resolveu fazer greve por mobilização de Lula e Décio, né? Décio está disputando em Santa Catarina o governo do estado, não tem chance, deve perder. O Jorginho, que é o candidato do Bolsonaro lá, deve ganhar com muita folga. Mas, de qualquer forma, os alunos da Universidade Federal de Santa Catarina decidiram fazer greve. Não vai ter aula para fazer o quê? Para fazer campanha para o Lula e para o Décio por lá, hein? Olha que coisa. É aquele negócio realmente. Estão criticando o Ciro Gomes de novo, dizendo que ele foi para Paris sem sair do Brasil, né? Porque não está aparecendo em lugar nenhum. Eu acho que o Ciro Gomes estava mais do que na hora de apoiar Bolsonaro de cara mesmo e acabar com essa coisa. Ontem teve o Lula foi no Flow Podcast e deu mais de 1 milhão de visualizações e coisa e tal, né? E, no entanto, você não vê tanta gente comentando sobre isso, não vê... tem lá uns trechinhos rodando no Twitter, mas você não vê aquele impacto que teve a ida do Bolsonaro, né? Na verdade, não é nem minha opinião. Eu vi vários amigos meus, várias pessoas que estudam em universidades comentando que receberam no grupo da família, receberam no grupo da faculdade. Olha só, abre várias janelas de navegador, entra no negócio lá do Lula e coisa e tal. Não, o YouTube não conta todas as views vindas do mesmo IP como a mesma view. Ele conta mais de uma vez. Então teve mesmo gente fazendo isso. E um monte de gente abrindo um monte de navegador para tentar dar mais view para o Flow, né? Assistir mesmo, provavelmente nem assistiram, mas botaram ali a view para tentar dar o máximo de visualizações no negócio. E como é que você sabe? Como é que dá para provar que foi isso? Aí eu expliquei aqui, ó, é só você ver a velocidade dos comentários no vídeo do Lula. Os comentários no vídeo do Bolsonaro você não conseguia nem ler, de tão rápido que eles passavam ali, né? No vídeo do Lula você consegue ler, dá para ler direitinho. Eu não vou fazer aqui que eu não quero dar view pro Lula, mas você pode entrar lá se você quiser, ou pode acreditar na minha palavra para não dar view para eles, e mostrar que os comentários do Bolsonaro eram muito mais rápidos que os do Lula, né? Então o pessoal consegue até abrir navegador, abrir um monte de coisa, mas não consegue comentar ao mesmo tempo. Então o comentário ficou muito mais fraco no final das contas. E teve outras coisas também, né? Aqui, ó, o pessoal dando dica aqui, ó, assistir 2 minutos, sair e voltar novamente. Por ser podcast, cada view de 2 minutos é como se outra pessoa entrasse no vídeo. Então, se cada pessoa que estiver vendo o vídeo fizer isso 2 ou 3 vezes, as views aumentam, dobram e até triplicam. Então vão retweetar em todos os canais. Precisamos quebrar a internet com audiência monstra nesse programa das 19 horas. Ou seja, o pessoal estava, de fato, se preparando para isso, né? Outra coisa que o pessoal mencionou, ao contrário do Bolsonaro, que para você achar a live do Bolsonaro estava escondida lá no Flow Podcast, difícil de achar, na live do Lula, era a primeira sugestão que o YouTube dava para qualquer pessoa que entrasse, né? O cara mostrando que para você achar o podcast do Bolsonaro é difícil pra caramba. O do Lula é muito fácil. É muito fácil.
Outra coisa que mencionaram aqui também é que tem, se você fez a enquete que eles fizeram durante a live, teve 165 mil votos também. Ou seja, 165 mil votos numa live que estava tendo 1 milhão de pessoas, sendo que, é lógico, era uma enquete sobre se o Lula ia ganhar do Bolsonaro. É lógico que o pessoal ia votar no Lula, né? Você acha que alguém que é lulista ou que está assistindo a live não ia votar na enquete? A enquete teve só 165 mil votos. Ou seja, está mais do que na cara que foi esse tipo de coisa do pessoal organizando para dar essa view. Não teve nem de perto a repercussão que teve a de Bolsonaro, né? Só para explicar, a live começou até bem para o Lula falando sobre coisas pessoais, eu fiquei preocupado, porque isso é uma coisa que atrapalha. O Lula falar de calvície, do irmão dele, coisa e tal, isso humaniza o ladrão, né? Então seria ruim para o Bolsonaro. Começou bem, mas aí o Lula começou a falar sobre o debate, começou a acusar o Bolsonaro de mentiroso, não sei o que lá, e que o Bolsonaro só fala mentira, e aí foi nessa hora que ele falou que Bolsonaro fala que tem homem que nasce homem e depois vira mulher, que é absurdo isso. O pessoal tá acusando ele de ser homofóbico agora, o Lula, né? É lógico, o pessoal não vai dar nenhuma repercussão para isso, porque é o Lula falando, né? Enfim, aí foi bom, porque o Lula começou a falar só do Bolsonaro. Tá criticando o Bolsonaro? É lógico, mas aí, meu amigo, foda-se, não tem. Isso daí não vai afetar em nada, não vai melhorar a imagem do Lula, né? E teve uma puxada que o Igor fez ali, que eu achei fantástica, até já mencionei para vocês, que em determinado momento o Igor vira pro Lula e fala: ô Lula, mas porra, o Bolsonaro é pedófilo, para com isso, todo mundo sabe que não é. Aí o Lula, não, porque ele tem um comportamento de pedófilo, não sei o que lá. Repara como é que até o próprio Lula vê que não sei. O que o Lula ia falar ali, né? Fala, não, ele é pedófilo mesmo, não sei o que lá, isso, pega criancinha e coisa e tal. Porra, é o que eu falo pra vocês, tá na cara que esse troço não tem embasamento no final das contas, né? E o Lula falou que com o Bolsonaro é impossível, que o Bolsonaro só leva meia dúzia em manifestação, que aí eles filmam só a cabecinha pra ver o pessoal na manifestação do Bolsonaro como se fosse muita. Caramba, bicho, o Lula tá falando dele mesmo, cara. Ele que faz isso. Olha a manifestação de 7 de setembro. Eu não preciso dizer filmagem dos outros, não. Eu tava lá, eu vi aquela porra. Foi monstra a manifestação no dia 7 de setembro. Aí o Lula fica falando que não, que o Bolsonaro só leva umas cabecinhas nas manifestações dele. Tá falando pra audiência dele, né? Só pode, né? Enfim, ele falou que ele que sancionou a liberdade religiosa no Brasil, o que é falso. A Constituição já diz que há liberdade religiosa no Brasil. Liberdade religiosa já existia muito antes do Lula, né? E o Igor perguntou pela gravata que ele estava usando, que era a mesma do julgamento. E aí você vê o negócio. O Bolsonaro não perguntou nada sobre a gravata durante o debate na Band. Por quê? Porque devem ter avisado a ele que era roubada. Que se ele falar sobre isso, o Lula já deve estar preparado a resposta. E de fato, ele tinha a resposta na ponta da língua. Ele falou, não, porque foi a gravata quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo lá em Copenhague, na festa do Brasil sendo sede da Copa do Mundo, e o Pelé estava usando, então eu sempre uso essa gravata para me dar sorte, não sei o que lá. Enfim, ele já tinha a resposta na ponta da língua ali, né? E aí foi bom o Bolsonaro não ter mencionado nada da gravata, porque ficaria estranho no debate. O Lula ficou nervoso com as fake news, quando o Igor perguntou que, caramba, mas você também tem feito umas fake news aí, né? Aí o Lula ficou uma arara com isso, né? O Igor perguntou por que a esquerda não vai no Flow, né? O Lula falou, não, que não sei o que lá, que pode ir, não sei o que lá. Mas repara, as perguntas que o Igor fez foram todas adocicadas. Para mim tá na cara que o acordo do Lula ir no Flow foi com as perguntas já maceteadas antes. Tanto que o Igor lia num papelzinho. Ele tinha um papelzinho com as perguntas ali, que certamente foram as perguntas já pré-aprovadas pelo pessoal ali, né? Por exemplo, o Igor perguntou se o PT não fazia autocrítica. Por que o PT não fez autocrítica da corrupção toda que teve na época? Aí eu, não, porque se ficar fazendo autocrítica, não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, não tem resposta para corrupção. Qualquer coisa que vá mais ou menos nesse sentido, o Lula perde o controle, né? Outra coisa que o Igor perguntou que deixou o Lula meio sem resposta. Você está dizendo que vai dar dinheiro, que vai fazer mais universidade, não sei o que lá, e vai tirar dinheiro de onde? E aí o Lula, não, eu vou tirar dos bancos públicos, porque tem que tirar do BNDES, o BNDES tem dinheiro, a Caixa tem dinheiro, o Banco do Brasil tem dinheiro. Ô Lula, olha só, esses bancos todos têm dinheiro porque é o dinheiro do contribuinte, é o imposto nosso que a gente paga que vai para esses bancos. Se você tirar o dinheiro dos bancos, vai ter que aumentar imposto para o pessoal pagar. Não fecha essa conta. Banco não é máquina de fazer dinheiro.
Bom, de vez em quando né? Só que aí, de qualquer forma, se fizer dinheiro, vai causar inflação, vai piorar a situação, né? O cara fica com essas ideias de prometer, onde é que vai tirar o dinheiro? Ah, não, vou tirar dos bancos. Porra, que negócio é esse, cara? Não tem essa. Outra engraçada foi que o Lula falou que cresceu pra caramba na época dele, e o Igor lembrou, mas peraí, mas teve a alta das commodities, né? Aí o Lula falou, não, mas por que o Fernando Henrique cresceu, o Fernando Henrique Cardoso não cresceu na época dele? Porque não teve boom das commodities. O boom das commodities começou em 2002, exatamente. O Lula deu uma sorte do caralho. Em 1998, teve a crise da Rússia, né? Quando a Rússia deu default. E daí isso prejudicou pra caramba o governo do Fernando Henrique Cardoso. O Brasil passou uma crisezinha ali. Quando foi da saída disso, justamente com a ajuda da Rússia, com a Europa ajudando a Rússia, entrou o boom das commodities. O mundo entrou numa coisa de crescimento enorme, que acabou depois em 2008, ou seja, foi justamente na época do governo do Lula, que teve esse boom das commodities. Por isso que o Fernando Henrique Cardoso não teve vantagem, Bolsonaro também não. Ao contrário, Bolsonaro teve uma pandemia e uma guerra. Duas coisas muito ruins no governo dele, e ainda conseguiu crescer quase o mesmo que o Lula, porque o Lula falou que cresceu 4% no governo dele, e o Bolsonaro está crescendo 3,1% com pandemia e com guerra e com tudo mais, né? Então, realmente, enfim, não teve nada de excepcional, achei muito fraco o debate, foi pouco tempo, ficou 1h30 só. Bolsonaro ficou 5 horas falando no Flow, com um monte de gente assistindo. O Lula ficou 1h30, pequenininho, e não teve nada muito marcante. Não teve nada que saltasse aos olhos. Para mim tá na cara que foi pergunta combinada pelo PT, o Igor estava com um papelzinho na mão, enfim, não vai ter o impacto que teve a live de Bolsonaro. É lógico, o esquerdista está aí comemorando, olha só, 1 milhão de lives, com todo mundo sabendo aqui do truquezinho, assistir 2 minutos, voltar, entrar novamente, entrar em outro computador, em outro dispositivo, enfim, besteira isso daí, né? E com isso, o Lula decidiu faltar ao debate promovido pela Veja e Pool de Veículos, que vai ter agora, na sexta-feira agora, amanhã, né? Não, depois de amanhã, e parece que isso vai virar uma entrevista com o Bolsonaro. O Bolsonaro vai fazer uma entrevista com os repórteres lá, né? Isso é uma coisa positiva, gente. O pessoal fala assim, o Bolsonaro vai lá, os repórteres vão ficar pressionando ele, perguntando ele, mas esse o momento que o Bolsonaro tem para se defender, para explicar, tirar essas dúvidas do pessoal do centro. Lembra? O Bolsonaro não precisa agradar bolsonarista, não precisa agradar lulista também. Ele precisa explicar justamente para o pessoal do centro as situações e tentar sair da melhor forma possível, né? Bom, para finalizar, que esse vídeo está ficando muito grande já, lembrar que 500 mil paulistas anularam o voto ao apertar 22 para governador, tá? O pessoal de São Paulo lembra, o número do Tarcísio é 10, não é 22. Então tem que botar 10 Tarcísio, aí depois 22 Bolsonaro. E outra coisa, teve muita gente também que errou o número do Bolsonaro, botou 17 para o Bolsonaro. Isso faz falta, nesse segundo turno vai fazer falta. Esse segundo turno vai ser apertado, ninguém vai ganhar por margem igual o Bolsonaro ganhou do Haddad em 2018. Eu falei desde o início, essa eleição não vai ser como 2018, não vai ser fácil como 2018. Vamos ganhar, mas não vai ser fácil. Então tomem cuidado, avisem as pessoas que vocês conhecem, divulguem nos sites que, olha só, o Tarcísio em São Paulo é número 10 e o Bolsonaro é número 22, não é 17, tá? Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.